Como eu lido com a frustração da minha filha, que é uma criança intensa, e quais as dicas eu posso te passar de como lidar com a frustração do seu filho, da sua filha, que também é uma criança intensa. Vamos lá. Em primeiro lugar, mulher, independente da sua criança ser uma criança high need ou não, ser uma criança intensa ou não, é importante entender que as crianças bem pequenas, principalmente as bem pequenas, mas mesmo as crianças um pouco maiores, elas ainda têm o cérebro em processo de amadurecimento, ou seja, a criança não tem maturidade como nós, né? Tem aquela frase que todo mundo fala, né? Quanta imaturidade, fulano está sendo imaturo, por quê? Isso tem uma base científica para explicar esse tipo de coisa. Na verdade, a criança, quando ela nasce, o cérebro dela ainda está em formação, o corpinho já está praticamente formado, né? Mas o cérebro ainda está em processo de formação. E esse cérebro só vai terminar de se formar lá pelos 26 anos, mais ou menos, né? Então, durante toda a fase da adolescência ali, esse cérebro ainda está em formação. E por isso a criança, ela não consegue lidar de forma tão positiva com as frustrações. O que acontece? Quando a criança, ela é bem novinha ainda, e principalmente quando ela é uma criança intensa, tudo isso é muito mais, como posso dizer assim, muito mais intenso mesmo, é multiplicado, é potencializado, porque a criança, ela já tem aquela natureza difícil, né? Como eu falei no primeiro vídeo para vocês explicando o que é High Need, High Need é uma personalidade, é um formato de personalidade da criança. Então, o nosso papel como educadoras, como mães, é ajudar essa criança a viver de maneira equilibrada, ajudar essa criança a viver em paz com a sua própria personalidade. O que acontece? A melhor forma de você ensinar a criança a lidar com as frustrações não é batendo, não é ignorando a criança, né? Porque existem dois extremos. Existe o extremo de que, eu preciso corrigir meu filho, então eu vou dar uns tapas nele para ele aprender que ele não pode lidar dessa maneira, né? Existe o outro extremo. Não, meu filho está em processo de amadurecimento ainda, né? O meu filho é high need, meu filho é intenso, isso é da natureza dele. Então, eu vou deixar para lá que isso vai passar com o tempo, eu preciso entender. Não, não é assim que nós temos que lidar com essas situações. A melhor maneira de você lidar com a frustração de uma criança, seja ela high need ou não, é ensinando ela. E existem duas ferramentas muito poderosas da disciplina positiva que você pode utilizar para ensinar essa criança. Vamos lá. A primeira ferramenta é você sempre acalmar essa criança, se conectar com essa criança, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, você entra ali no mesmo nível da criança, digamos assim, né? Você abraça essa criança, acalma ela primeiro e depois você ensina ela. E daí nós vamos para a segunda ferramenta. Dependendo do tipo de frustração, aliás, dependendo do tipo de demonstração dessa frustração que a criança tiver, você pode utilizar, por exemplo, consequências lógicas, né? O que é uma consequência lógica, Ju? A tua criança, quando fica frustrada, pega o brinquedo na mão e atira longe, quebra o que ela tem na mão. Você ensinar para essa criança que toda vez que ela quebra um brinquedo, ela fica sem esse brinquedo, é um ensinamento poderoso, porque você está ensinando para ela algo que é para o resto da vida. Você está ensinando essa criança que, dependendo da atitude que ela tiver, ela vai trazer consequências para a própria vida dela. Olha que ensinamento poderoso. A gente sabe que tudo na nossa vida que a gente faz tem uma consequência. Eu apliquei essa ferramenta muito poderosa com a minha filha, tem mais ou menos, eu acho que uns 6 meses, uma situação bem... É claro que eu aplico frequentemente, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, então é teimosia para todo lado. Então a gente tem que aprender como lidar de maneira que realmente ensine a criança algo
verdadeiro e não simplesmente castigue a criança, né? Porque o castigo ele não ensina nada. Agora, uma consequência, você mostrar para a criança que aquela atitude não é legal, isso sim é positivo. Então, esse episódio foi muito marcante, eu quero compartilhar essa história com vocês. Nós havíamos ido no mercado e desde muito pequena eu ensinei ela que ela não deveria fazer birras no mercado, né? Eu sempre preparo ela como ela deve se comportar dentro de cada estabelecimento, o que é esperado dela dentro de cada estabelecimento. E eu lembro que aquele dia nós fomos no mercado e ela quis um marshmallow. E eu falei para ela que não. E ela se agarrou no marshmallow, se jogou no chão, disse que tinha que ser aquele dia. Eu tentei explicar para ela que naquele lugar era muito caro, que a mamãe ia comprar em outro lugar. Enfim, tentei conversar com ela e não teve combinado que que resolvesse a situação. O que eu fiz então? Eu disse, tudo bem, filha. Peguei ela nos braços, levei para casa, né? Trouxe para casa, aliás. E ela veio gritando no carro, esperneando para mais de metro, né? Todo mundo que tava na rua, todo mundo que tava no mercado ficou me olhando, aquela situação constrangedora que toda mãe conhece, mas tá tudo bem, né? Cheguei em casa, eu estava com muita raiva, confesso para você que eu estava com muita raiva. E eu primeiro lidei com a minha frustração para depois lidar com a dela. Então eu sentei no sofá, me acalmei, respirei bem fundo. Depois sentei ela no meu colo. Ela ainda estava chorando, abracei ela, eu acalmei ela. Quando ela finalmente se acalmou, eu disse assim, filha, agora nós vamos conversar. Com calma, eu disse para ela, filha, o que você fez no mercado é muito errado. Enfim, dei toda a explicação para ela do porquê ela não deveria agir daquele jeito. E disse para ela, agora, por causa do que você fez, você não vai ganhar marshmallows. Né? É uma consequência. Ela fez um fiasco para ganhar um marshmallow e por causa disso ela ficou sem o marshmallow. Se passou muito tempo, eu acredito que tem uns 15 dias só, que eu comprei um pacote de marshmallows para ela, porque daí nós fomos em outro lugar. Ela viu novamente os marshmallows e me perguntou se podia comprar. E esse lugar também era caro. E eu disse para ela, filha, tudo bem, nós podemos, mas não neste mercado. Nós vamos logo ali num outro lugar que vende bastante dessas coisas, então a gente vai comprar lá, que é mais barato, tudo bem? Ela super entendeu, né? Foi super compreensiva, então nós saímos do mercado e fomos no outro. Você vê a riqueza do aprendizado que ela teve. Ela tem 4 anos, é uma idade, né, que as crianças estão assim, aflorando as emoções. Ela é uma criança intensa, ela é uma criança high need, e mesmo assim ela conseguiu captar esse conhecimento por causa da consequência, né? E ela conseguiu aprender com isso. E na próxima situação, então, ela agiu de maneira diferente, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para você hoje, mulher. Super mães, eu sei que vocês têm um dia a dia pesado, eu sei que vocês têm um dia a dia difícil muitas vezes, mas eu te convido a ter uma maternidade diferente, uma maternidade leve, do fundo do poço a maternidade leve. Se você quiser ter mais informações sobre o meu curso completo, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo que eu vou estar conversando com você, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com uma amiga e comenta aqui embaixo também para mim como que é no seu dia a dia, como que acontece as frustrações aí, como que seu filho reage. Se você quiser me fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.